Olá, queridos amigos! Hoje trazemos o capítulo 49 do livro Jesus no Lar, chamado A Jornada Redentora. E ele começa assim: Aberta a doce conversação da noite em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou, reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou. Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados, quando iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmo determinadas disciplinas, com a abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço e corajoso, sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e prece, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noite em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas, atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insignificantes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim.
O ideal de atingir o santuário sublime absorveu-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre, Jesus, interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou e concluiu a lição. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançando o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá pasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Nessa bela lição, Jesus exemplifica, trazendo essa história, os seus ensinamentos. O Evangelho ele parece estar contido nesta história quando ele nos mostra que a verdade, ela muitas vezes, quando nós abrimos os olhos para a verdade, nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não somos compreendidos por familiares, por amigos, quando buscamos olhar para a vida com os olhos, com o olhar do Cristo, vendo que vale a pena fazer o bem, trabalhar, buscar o perdão, trabalhar o reino divino nos nossos sentimentos, buscar nas relações, ver o que Deus está querendo nos ensinar, a aprender com as lições que a vida nos traz, com a dor. E o aprendiz, aquele jovem, ele abriu os olhos para a verdade e viveu essa incompreensão dos parentes próximos, aqueles que viviam com ele. Mas o abrir dos olhos é o início da jornada, é quando nós damos os primeiros passos, nós entramos em contato com o conhecimento e precisamos aplicar o remédio, como diz Jesus, a nós mesmos, vivenciar o Evangelho, os seus ensinamentos. E nós vemos que é uma jornada que exige, é árdua, ela é trabalhosa. E quando nós vamos trabalhando, mesmo com as incompreensões, mesmo com aparentes injustiças, podemos dizer aparentes porque nada de injusto ocorre conosco. Tudo ocorre com a permissão de Deus. Então, quando passamos por situações difíceis, como o jovem passou quando foi aprisionado, pela primeira vez pelo bandido, depois na cidade onde chegou, mesmo nessas situações temos condições de vivenciar os ensinamentos de Jesus, de fazer o bem. E quando conseguimos fazer o bem, em situações agradáveis, em situações adversas e vivenciar cada vez de forma mais intensa o bem, nós vamos progredindo. E depende da gente fazer esta progressão, fazer este caminho de maneira mais rápida ou mais demorada. Então está em nossas mãos. E seguindo as orientações de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, seguimos sempre no caminho correto, no caminho certo, o caminho estreito, a porta estreita. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.